Agora veja bem, terminando os 483 anos, o que iria acontecer, pastor? O Messias seria tirado. Seria tirado. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e aí começa a igreja. Certo? A igreja está caminhando na Terra já há 2023 anos. Sim. É o período do até o fim. Até o fim. Próximo gráfico, pastor. Ô Gabriel, por favor, querido. Esse gráfico do meio. A igreja é arrebatada lá em cima, capítulo 4, 11. No final do até o fim. Lá no pontinho pontilhado ali, Gabriel. Lá no canto lá. Isso. Aqui, ó. A igreja é arrebatada no final, certo, pastor? Certo. Tá lá, ó, no gráfico. A igreja é arrebatada no final do até o fim. Nós estamos em 2023 hoje. Uhum. Tá? Esse período aqui vai daqui, desse pontinho aqui, né? Que é o gráfico do meio que eu mostrei lá na primeira live lá, né? Até o outro lá, que já estamos em 2023 anos, tá? Esse período aí é justamente o período em que o relógio profético é pausado. Por que é pausado, pastor? Olha aqui, pastor James. Deus vem trabalhando com Israel. Formou lá de Abraão, Isaac e Jacó, as 12 tribos, veio trabalhando com Israel, e trabalhando com Israel, certo? Jesus veio e tal. Quando a igreja começa a sua existência, como diz lá em Efésios, né? Efésios diz bem claro lá que é o mistério que estava oculto, Efésios 5:32, o mistério que estava oculto desde a fundação, Deus na sua onisciência lá, né? Ele já tinha a igreja na sua mente, né? Mas quando a igreja começa a existir nesse período, pastor James, o relógio profético, ele trava, ele para. Certo. Por quê? Porque agora nós estamos vivenciando o quê? O tempo da graça. Aí botei ali, ó, aqui parou o grande relógio profético da nação israelita. E a 70ª semana escatológica voltará e reassumirá sua ordem cronológica no início da grande tribulação, que terá seu fim com o retorno de Cristo para terminar com a grande guerra do Armagedon e estabelecer o milênio. Certo? Então, o que é importante entender? O que é importante compreender? Que essas 69 semanas que já passaram-se, terminou, cumpriu-se sobre Israel. Não vai voltar mais, já foi, passou, certo? Nós estamos nesse período que o anjo Gabriel disse para Daniel, e até o fim haverá guerra. Nós estamos nesse até o fim. É um período indeterminado. Ah, mas quando que vai ser? Nós não sabemos. Jesus não disse, só mandou nos vigiar. Mandou a igreja cuidar, vigiar, certo? E falou sobre a questão da alegoria do ladrão ali, da simbologia do ladrão, se soubesse quando o ladrão viesse para roubar, cuidaria, tal. Então nós estamos aguardando os apóstolos lá atrás, né, no começo da era cristã, e sem primeiro 200, 300 anos, né, já esperavam Cristo naquela época, estamos esperando. Mas a verdade é que agora as profecias mostram mais claro que tudo aponta para que, nos mostrando que o arrebatamento da igreja está próximo. Sim. E tem uns engraçadinhos por aí, com todo o respeito que eu digo isso aqui, pregando que a igreja não vai ser arrebatada. A profecia está aí, ó, não é eu que estou falando. A igreja não vai ser arrebatada, não vai existir arrebatamento da igreja. Alguns pregam que Jesus vai vir pegar a igreja e vai levar para o milênio. Não existe isso aqui. A igreja vai ser arrebatada. Sim, falamos isso na live passada, né? Bem claro, tá bem claro. Será arrebatada, glorificada, participará das bodas e aí virá para o milênio. Exatamente, pastor James. Nesse período da graça, eu falo aqui, eu me alegro no espírito, porque é tremendo isso aqui. Nesse período da graça, onde está a igreja palmilhando, os apóstolos já passaram, foram para o paraíso, né? Muitos homens de Deus passaram, foram para o paraíso, né? Nesse período da graça que estamos vivenciando, né? Nesse período Jesus deixou bem claro que aqui iriam aparecer os sinais. Olha, presta atenção agora, Gabriel, e você, amigo que tem em casa. Nesse período aqui, Jesus fala que iriam aparecer os sinais da sua volta, do seu retorno. Aí tu vai pegar Lucas capítulo 3, versículos 6 e 9, você vai ler lá sobre a figueira, né? Sim. Certo? Plantada e tal, que veio o vinhateiro, né? Não mandou cortar, não mandou arrancar, mandou cortar, certo? E essa figueira quem é? Israel. Aí Jesus disse, olha, quando, capítulo 24 de Mateus, Jesus fala de 32 a 35, olha, olhai para a figueira, quando seus ramos estão tenros e brotam os folhos, vocês sabem que está próximo do verão. Assim também será acerca da vinda do Filho do Homem. Aí você vai fazer uma cronologia
uma concordância, melhor dizendo, uma concordância com Lucas 13, 6, 9, e você vai entender que essa figueira que Jesus está falando é Israel, quando ele fala que de um certo homem tinha um campo, uma vinha e plantou nela uma figueira e tal, e mostra bem claro, e você vai entender que essa figueira que Jesus fala aqui no capítulo 24 é Israel, certo? Que esses 3 anos que foi buscar nessa figueira fruto e não achou, os 3 anos do ministério de Jesus, que foi buscar louvor, obediência, no povo de Israel não conseguiu encontrar. O vinhateiro, o Espírito Santo mandou cortar a figueira. Nós falamos na live passada isso aqui, mandou cortar. Não mandou arrancar, mandou cortar. Em Israel, quando a figueira é brotada, quando chega perto do verão, ela começa a brotar. E Jesus disse, olha, vocês sabem que quando a figueira começa a brotar, está próximo o verão, assim também será em relação à vinda do Filho do Homem. Quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, vocês fiquem atentos. Pastor, mas o senhor está falando isso aqui? O senhor está falando isso aqui da figueira? Mas quando que isso aconteceu? Israel foi cortado em 70 depois de Cristo. Nós lemos aqui ainda há pouquinho. O general Tito entrou em Jerusalém, saqueou o templo, os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro, acabou com Israel, né? E os judeus foram dispersos, pastor Jamison, né? Foram dispersos. O que aconteceu com a figueira? Foi cortada, foi podada, certo? Mas em 1948 Israel volta para a terra, né? O que é Israel, pastor? É figueira. O que é a figueira, pastor? É o sinal da volta de Jesus. Não tem, pastor, no calendário de Deus maior evidência, mais clareza do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus, senão Israel hoje. Israel que não tinha mais nem pensamento em ser nação, não tinha mais como ser nação. Olhando aos olhos humanos, não tinha como esse povo voltar para a terra de Israel, para a terra da Palestina, não tinha mais como. Entendeu? Em 48, e olha que quem está aí nesse quadro profético é Oswaldo Aranha, que na época, em 48, ele era presidente da ONU, né? Da Organização das Nações Unidas, foi ele quem deu o voto Minerva, né? Certo. Que tinha empatado lá, ele deu o voto Minerva. Poderíamos falar aqui de Chaim Desmond, né? Podia falar aqui de Balfour, também podia falar, mas o tempo não deixa aqui, mas foram peças fundamentais para o retorno de Israel, né? Porque quem deu a vitória da Primeira Guerra Mundial foi um judeu. Certo? Quem deu a vitória da Segunda Guerra Mundial de forma indireta foi um judeu. E aí ficaram devendo, os ingleses ficaram devendo para Israel, através de Balfour, que desse um documento dando a terra de Israel novamente. E aí vem os congressos sionistas e tal, acontece aquela questão toda e acaba que Oswaldo Aranha bate o martelo e não, a terra é de Israel, elas retornam para Israel, né, em 48. E aí é coisa tremenda, depois de 67 vem a guerra, né, dos 6 dias. Certo? E ali foi onde Israel se fortificou como nação mesmo. Então a figueira brotou, pastor. A figueira brotou, Israel está na terra de novo. Sim. O que eu quero dizer com isso? Se a figueira brotou e Jesus disse, olhe para a figueira, quando seus ramos se tornam tenros, fica atento, porque está próximo da vinda do Filho do Homem. Israel está na terra e a figueira brotou. E ele vai dizer assim, ó, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mas que geração é essa? A geração da figueira brotada. Quantos anos são uma geração na Bíblia? Passou 70 anos. Israel foi para o cativeiro, ficou 70 anos, uma geração. A Bíblia diz bem claro que a vida do homem é até 70 anos, muito pelas suas saúde e força, vão até os 80, passou disso é câncer e enfado. Então uma geração é 70 anos. Certo? E se você fazer a conta matemática de 67, olha aqui, pastor, de 67 até os dias de hoje, né? O senhor pega 2023 ali, por favor. Pegue 2023 e diminua de 1967. Gabriel, veja quanto é que dá. 2023 menos 1967. Veja quanto é que dá. Veja quantos anos dá. Quanto? 56. Para 70 dá quantos anos? Veja bem. Na minha matemática dá 30. Oi? Dá 14. 23 mais 14? 23 mais 14, 30 aí? 37. 37 anos. Ou seja, à luz da profecia bíblica, certo? À luz, não estou aqui dizendo que Jesus é em 37, tá? Não, 2037, eu não estou falando isso aqui, tá? Mas à luz da profecia bíblica, uma geração fecha em 2037. 2037 fecha uma geração.